temporada do o Campeonato Carioca acabou em abril. É isso? Não, com certeza não foi. Eu te dou certeza que esse não foi o fato de, às vezes, ter alguns jogos que a performance física pode ter influenciado. Né? Com certeza não. Porque isso aconteceu de janeiro, final de janeiro, fevereiro, abril, março e abril. Então, com certeza não. O que eu posso lhe afirmar é que a sequência de jogos agora, desses 3 jogos consecutivos, com esses jogos decisivos contra equipes de altíssimo nível, como foi o Palmeiras, por exemplo, 3 jogos consecutivos contra eles, jogando também em condições adversas para nós, que é o gramado sintético. Tudo isso vem influenciar. Mas eu, sinceramente, não vejo tantos jogos assim. Nós temos um desequilíbrio físico no final das partidas. Foi assim contra o Botafogo? Acredito que sim. Contra o Botafogo nós tivemos um decréscimo físico assim, eu estou aqui para assumir. É a minha função. Tá? Nós tivemos esse decréscimo. Mas porque estamos jogando, muitas vezes nós jogamos contra equipes que têm um dia a mais de descanso do que nós. Foram várias vezes que nós jogamos quinta e domingo e a equipe adversária jogou quarta. Ou que nós jogamos quarta e sábado e a equipe jogou na terça por vezes. Teve uma situação do próprio Bragantino que nós saímos vitoriosos, que a equipe do Bragantino jogou na terça e nós jogamos na quinta. Com a viagem ainda para a Bolívia. E nós saímos vitoriosos. Mas eu não preciso me vangloriar que não foi física a vitória. Foi sempre num contexto geral. Nós sempre trabalhamos no contexto geral. Né? Então, eu só queria deixar claro que muitas vezes nós tivemos desvantagem em termos de descanso em relação aos adversários. Eles já têm um dia mais de descanso que a gente. Mas, com certeza, o Campeonato Carioca não teve um erro de planejamento, não. Tu vê como é contextual o nível do Campeonato Carioca para a gente enfrentar é diferente do nível técnico do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que contextualizar isso tudo. Senão fica assim, ó, ganhou, tá bom, perdeu, não tá. E aí eu me vale de se deixar com que o calendário determine aquilo que tem que fazer, nós temos que vir aqui tomar as decisões, vocês têm que criticar ou elogiar, ter uma capacidade de analisar ou não, de entender ou não, normal, faz parte do jogo. Apenas informações que elas não sejam verdadeiras, isso eu cobro muito. Então, quando a primeira pergunta que aconteceu, ela vem diz assim, jogos iguais. Cuidado que tempos de recuperação são diferentes. Viagens são diferentes. Nós jogamos Bolívia, e aí chegamos às 6 horas da manhã, chegamos em casa às 8 da manhã, para jogar no Rio contra o Bragantino. Quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, vai jogar contra o Bahia, jogo decisivo. 6 dias, 3 jogos, com 2 viagens. Então, só para a gente entender e compreender que não é assim, ó, jogou o número de jogos tal, mas calma, qual é o tempo de recuperação, qual é a viagem que teve, eu vou trazer mais. E aí eu vou fazer a minha observação. Eu gostaria que o Corinthians tivesse jogado com o time inteiro contra o Juventude. Porque ele ia vir aqui com uma intensidade muito menor. Mas não dá para fazer isso. Aquilo que nós sobramos ali para ele ter, ele fez. Que era a prioridade nossa. Exato. Ganhamos a Guanabara e o Carioca com... É pouco, o Flamengo é pouco, nós estabelecemos como prioridade. E nós orgulhamos, eu me orgulho disso. Mas a construção desse trabalho. Nós pegamos 2 decisivas. Na altitude, em 13 jogos nessa sequência todos. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje, sim. Claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia. Sim. Nós não estamos nos isentando dessa questão. Mas aí a gente conseguiu, na altitude, classificar. Contra o Palmeiras, classificar. São jogos que você perdeu lá, ganhou 2-0, jogou muito. E contra o Bolívar, ganhou foi 2-0 e o tempo todo. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Quando nós aqui vir aqui, externar as ideias
e buscar com que elas sejam analisadas nesse contexto. E o Corinthians também, na derrota, vou fazer. E na estratégia que ele foi para trazer um time que não fosse completo lá, ele deixou um time fresco para jogar no jogo que era mais importante dele. Nós fizemos isso contra o Botafogo, era muito difícil. E tu vai fazer contra o Botafogo, porque nós temos outro jogo. Me dói na alma. 6 jogadores eu peguei antes, e disse assim, vai jogar 3 no primeiro tempo e 3 no segundo. Vou passar aquilo que a direção o Bruno sabe, o Diogo sabe. Porque passo para eles. O que nós fizemos? O que vamos fazer? Pô, vamos jogar com 3 e vamos fazer 3 substituições. Aí eu planejei, metade do tempo abraça, metade do tempo livre. Foi seguindo, e o livro não recuperava. Parece que ele chamou e falou assim, deixa que eu jogue mais tempo para montar, eu estou bem e vou jogar mais. Isso, o Gerson, a mesma coisa, foi pro jogo, aí não dá. Só para entender que não é uma máquina que eu pego assim, não. Eu pego de jeito e vai. Não é assim. Nós temos aqui esse outro lado, depois que compreender tudo isso e respeitar quando a crítica vem, quando o resultado não vem, ele faz parte. Mas também faz parte do jogo de saber que nós tomamos decisões e estudamos para pensar esse contexto todo. As decisões